STF forma maioria para proibir convocação de governadores pela CPI e esvaziar foco governista. Brasília. Folha Press. O STF, Supremo Tribunal Federal, formou maioria nesta quinta-feira, 24, para afirmar que a CPI da Covid não pode convocar governadores a depor. O julgamento ocorre no plenário virtual e 6 integrantes da corte já se posicionaram para estabelecer que a convocação de gestores estaduais por comissão parlamentar de inquérito federal configura violação ao pacto federativo. Os demais integrantes do tribunal têm até o fim desta sexta-feira, 25, para incluírem seus votos no sistema. Os 6 votos divulgados já representam uma maioria para o governo de Jair Bolsonaro. Na prática, o Supremo esvazia metade da CPI da Covid, que foi criado por ordem do próprio tribunal, e tem 2 focos: a gestão do governo federal no combate da pandemia e o uso de verbas federais repassado ao Estado. O veto à convocação dos governadores enfraquece o segundo ponto e, com isso, o CPI deve retornar uma agenda focada em depoimentos de pessoas ligadas ao governo Bolsonaro. Os ministros do Supremo se dividiram em 2 correntes: Rosa Weber, relatora da ação, e Edson Fachin e Carmen Lúcia entendem que a competência para analisar o caso de verbas federais repassadas ao Estado é exclusiva do TCU, Tribunal de Contas da União. Já Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Marcos Aero afirmaram que a CPI da Covid está autorizada a investigar a aplicação de recursos do governo federal nos estados, apesar de não poder convocar os governadores a prestar depoimento. Entendo que a competência do TCU para julgar sobre contas sobre recursos públicos não exclui a ampla possibilidade de CPI tratar o fato relacionado à utilização desses mesmos recursos, respeitando, entretanto, os princípios federativos, afirmou Moraes. O ministro disse que essa ressalva é importante porque o voto de Rosa pode permitir a interpretação de que atribuições do TCU limitariam o alcance das investigações parlamentares, supondo-se uma contraposição entre atribuições do Congresso Nacional e a competência do TCU para o exercício do controle externo. Em seu voto, Rosa afirma que a competência para julgar as contas do governador de Estado em relação às verbas repassadas pela União cabe a teor da Constituição Federal, ao Tribunal de Contas da União e não ao Congresso Nacional. Assim, já que a maioria para proibir a convocação dos governadores, mas ainda está indefinido o alcance dos poderes da CPI para apurar como os estados aplicam verbas federais recebidas para combater a pandemia. A ação que está em julgamento foi protocolada por 19 governadores que pedem para o Supremo afirmar uma CPI em curso no Legislativo Federal não pode convocá-los a depor. Diante da iniciativa do governo Bolsonaro e de muitas outras negociações entre senadores, aliados do Palácio do Planalto e oposicionistas, a comissão acabou aprovando no fim de maio a convocação de todos os gestores que tiveram seus governos atingidos de alguma forma por operações da Polícia Federal. São eles: Wilson Lima, PSC-AM, Weldy Barbalho, MDB-PA, Ibanez Rocha, MDB-DF, Mauro Carlesse, PSL-TO, Carlos Moisés, PSL-SC, Walde Goiás, PDT-AP, Wellington Dias, PT-PI e Marcos Rocha, PSL-RO. A cúpula da CPI, que não tem a maioria governista, acabou cedendo nas negociações justamente por apostar que o Supremo barraria a convocação dos gestores estaduais. O ministro Marcos Aero, por exemplo, foi claro ao afirmar que a convocação de governadores viola o Pacto Federativo, atua o Congresso Nacional no campo federal, sendo improvável a convocação de governador, sob pena de ter a margem da lei das leis de intervenção nas unidades da federação prevista em
preceitos exaustivos do documento básico, disse. Gilmar, por sua vez, citou o princípio da lealdade à federação e acompanhou a posição de Rosa. A desrespeito de todos a complexidade que a estrutura política federal introduz no controle de atos da Comissão Parlamentar de Inquérito, penso que, para o caso presente, a relatora equacionou com maestria a questão constitucional em julgamento. A discussão do tema inédito no Supremo antes dessa comissão de crédito, a outra vez em que o governador entrou na mira do Congresso, recorreu à STF, foi Marconi Perillo, PSDB, então chefe do Executivo de Goiás e alvo da CPMI do Cachoeira. Na ocasião, o ministro Marcos Auro dispensou Perillo de depor a comissão mista antes de julgar a ação dos governadores. Rosa tinha feito o mesmo com Wilson Lima, governador do Amazonas.